São palavras que nós falamos o tempo todo às crianças, mas qual o conceito que elas têm? Gostaria que você falasse um pouco disso, uma vez que estamos aqui no ambiente de família, muitas crianças. Não entendi qual o conceito que elas têm. O que você queria perguntar? Não, que nós temos que dar o conceito, mas quando falamos com a criança, como você disse, isso é raiva, você está com medo, queria que você explicasse mais sobre isso, você pudesse citar exemplos para nós. Ah, sim. Por conta de que a gente daí precisa estudar a fisiologia. A gente precisa estudar a fisiologia das emoções, né? Porque as emoções, elas se manifestam no corpo. Então eu preciso perceber o comportamento do sujeito para a partir disso supor qual seja a emoção, né? Porque quando a gente está com medo, a gente reage diferente de quando a gente está com raiva. Eu posso até dar um soco. Às vezes eu dou um soco por medo e às vezes eu dou um soco por raiva. Quando eu estou com medo, eu vou estar todo ofegante, eu dou o soco na pessoa e estou ali pronto para a luta. E muitas vezes, quando eu estou com medo, eu dou e volto a me fechar, porque o medo está ligado à autopreservação. Então, eu posso até ter um comportamento agressivo por medo, eu só tenho aquele rompante de agredir, mas volto a me fechar, porque é uma energia de autopreservação. E a raiva é uma energia de transformação, muitas vezes de destruição. Não veja destruição no sentido pejorativo. Destruição faz parte das leis morais. E muitas vezes precisa de raiva para sair de um emprego, precisa de raiva para sair de um relacionamento, precisa de raiva para se impor com o filho. Então não entenda a destruição como algo negativo. Então isso a gente precisa estudar um pouco do funcionamento do corpo e das emoções. Mas não é simplesmente estudar, eu preciso ir percebendo em mim. Porque se eu nunca senti o que é um vazio no peito, porque eu nunca dei espaço para entrar em contato com a minha tristeza, na hora que o meu filho fala que está sentindo um negócio que não está conseguindo respirar direito, eu não consigo entender que quando a gente sente uma tristeza, às vezes interfere na respiração, porque fica aquele buraco dentro do peito. Eu preciso entrar em contato com as minhas emoções e perceber como elas se manifestam no corpo para que eu consiga ajudar o meu filho a fazer essa leitura também no seu próprio corpo das suas emoções. Agora, como a gente está rompido e não consegue enxergar e não consegue nominar, não consegue ter consciência e por consequência não consegue nominar, aí a gente não consegue ajudar os nossos filhos, né? Muitas vezes a gente está triste, mas a gente põe um sorriso no rosto, vai no shopping, hoje eu estou com uma vontade de ir num restaurante bem maravilhoso, e não percebe que teve a ver com uma frustração no trabalho, que se sentiu desrespeitado, ou que está triste e está indo para um restaurante bem maravilhoso, que já marcou com o pessoal no Facebook, sai dali e vai direto para o restaurante, sem perceber que aquilo ali é a forma camuflada de lidar com a sua tristeza. Aí como que eu vou conseguir ler a tristeza no corpo do meu filho e ajudá-lo a nominar como tristeza se eu não consigo ler em mim? Puxa vida, eu fiquei triste com essa situação. Eu vou para casa, vou fazer um chazinho, vou tomar um café, vou chamar um amigo ou conversar com meu marido, com a minha esposa sobre o que aconteceu para me ajudar a lidar com aquele sentimento de tristeza. Porque eu fiquei abalado, eu não esperava que acontecesse isso comigo no trabalho. E aí eu vou conversar sobre o que aconteceu, é porque eu consegui identificar minha tristeza. Mas tem um monte de gente indo para a balada, indo para o shopping, indo para os restaurantes, fazendo compras, e não percebe que aquele impulso da compra, que aquele impulso do restaurante, que aquele impulso de colocar uma foto bonita no Facebook, ele está vindo para camuflar uma tristeza que já está escorrendo lá para o inconsciente, e que nós não conseguimos nem percebê-la. Consegue entender isso que eu falo? Então a gente precisa aprender a ter mais contato com as nossas emoções, ter clareza das nossas reações fisiológicas, para que aí a gente possa ajudar os nossos filhos a conseguirem perceber o que está acontecendo com eles e nominar. Então acredito que o meio mais importante, claro, a gente tem que ler e estudar sobre a questão da fisiologia das emoções, como que ela se manifesta no corpo, mas em especial ter contato com as nossas, para que em contato com as nossas a gente possa ajudar os nossos filhos. Um sujeito que não tem a inteligência emocional não vai conseguir ajudar o outro. É como um analfabeto querer ensinar alguém a ler e escrever. Tem como? Não. A inteligência emocional funciona da mesma maneira. Se nós não tivermos um mínimo de inteligência emocional, nós não conseguimos ajudar o sujeito a desenvolver isso. Para quem quer ler um pouco mais sobre isso, existe o autor que ficou assim... Eu digo que o autor mais importante que trouxe para o cotidiano as emoções foi Daniel Goleman.
ele escreveu o livro justamente com esse título, Inteligência Emocional, lá pela década de 80, ele é um psicólogo norte-americano, e ele escreveu sobre a inteligência emocional, trazendo para o cotidiano, com as questões do funcionamento do cérebro, a reação fisiológica, e traz assim, de uma leitura muito acessível, a questão das emoções. Vale a pena ler e reler esse livro, porque tem coisas bem interessantes. Mireille Lopes, com o livro Os 4 Gigantes da Alma, ele fala do medo, da ira, do amor e do dever. Ele é um psiquiatra antigo, tem uma escrita às vezes difícil por conta de alguns termos e por conta de uma medicina daquela época, mas que também traz muitas coisas legais para a gente compreender sobre as emoções. E aí eu vou sugerir o meu livro não por conta do que eu escrevi, mas porque no meu livro a gente faz um apanhado do que está em Joana de Ângeles, do que está em Kardec, do que está em Mireille Lopes, do que está em Daniel Goleman. E Joana de Ângeles tem muitos textos sobre emoções, todos espalhados pela sua obra. E o que a gente fez foi trazer esses diferentes textos para reunir os temas. Então, digo do meu livro não enquanto uma teoria, mas do meu livro enquanto um direcionamento de onde Joana de Ângeles fala de todas essas emoções. Porque ali eu não falo nada de novo, mas consigo trazer o que está espalhado. Isso, cultivo das emoções. Porque esses outros dois aqui, o Refletindo a Alma e Espelhos da Alma, é para quem quer compreender os conceitos psicológicos de persona, sombra, ânima, ânimo e self, individuação. Todos esses conceitos psicológicos que Joana de Ângeles usa ao longo da sua obra, a gente conseguiu trazer aqui de uma maneira um pouco mais acessível, para a hora que ela fala da sombra, para a hora que ela fala de individuação, conseguir entender do que ela está falando. Mas o das emoções é específico sobre medo, raiva, tristeza e alegria. Sobre o que você tinha falado primeiro das crianças, né, que aqueles filhos que são maravilhosos, que não queria ter, né, a professora não reclama, que é o bonzinho, que é o quietinho. Acho que a gente tem que lembrar que muitos pais, eu acho que não veem só, esquecem de ver o lado real do que o filho vai ser daí para frente, quando hoje ele é tido como aquele bonzinho, perfeitinho, o quietinho, Sim. maravilhoso. Porque isso ele vai levar para a vida adulta. E vai gerar uma perturbação, né? Aquela criança que é sempre adequada às exigências dos pais, perfeito, em geral vai ter um grande sofrimento quando começar a entrar em contato com o seu aspecto sombrio. Porque todos nós temos os aspectos sombrios da personalidade. Lembra que no processo de evolução existem os mundos, nós temos 5 níveis de mundos que compõem do simples e ignorante ao espírito puro, 5 níveis. O primeiro são os mundos primitivos, morada dos espíritos recém-criados por Deus, não tem discernimento do bem e do mal. O segundo já é nós, olha que coisa bonita. De 1 a 5, a gente acha que vai subir, Não, saiu do primitivo já é nós, na prova e expiação. O que se espera de uma alma dessa? Porque aqui o mal predomina. Aqui, Allan Kardec vai dizer, tudo isso está lá no Evangelho, capítulo 3. E sobre os mundos de regeneração, que a gente acha que está indo agora, que vai ser uma coisa maravilhosa nos mundos de regeneração, o que os Espíritos dizem para Allan Kardec no item 18 do Evangelho é, nos mundos de regeneração, o mal não perdeu completamente o seu reinado. Ou seja, nos mundos de regeneração, ainda há momentos em que o mal reina. Porque o mal só vai deixar de predominar nos mundos felizes, aonde ainda existe o mal, mas predomina o bem. E o mal só vai deixar de existir nos mundos celestes, que nós estamos há milhares de encarnações dos mundos celestes. Então, o que se espera de um sujeito que está aqui? Esse sujeito perfeitinho, na hora que ele precisar começar a entrar em contato com o mal dentro de si, ele vai sofrer demais. A gente precisa ensinar nossos filhos a se olharem sem essa valoração pejorativa, sem esse moralismo destrutivo, de que eles consigam enxergar o que a gente chama de defeitos ou de vícios como características puramente humanas. Nós não estamos na fase da consolidação das grandes virtudes.
Nós não estamos encarnados para nos tornarmos santos. Joana de Ângeles disse, e os Espíritos já nos disseram, o grande desafio para o homem moderno é o autodescobrimento. É reconhecer o que nos compõe, reconhecer o nosso nível evolutivo. Não é nos tornarmos santos, porque todo sujeito que se tornou santo precisou depois destruir esta imagem. E aí, já que nós estamos entre pais espíritas, eu vou aproveitar agora que tem uns minutinhos para falar de algo que eu acho muito importante para vocês. Mas está gravando, né? Eu preciso cuidar como eu vou falar. Mas de maneira triste, eu afirmo que os pacientes mais difíceis de atender, na sua maioria, são os espíritas. Porque tem uma racionalidade muito desenvolvida, com um nível de exigência muito alto e uma capacidade de camuflar os seus comportamentos que é uma coisa absurda. E olha que coisa triste, vou colocar aqui numa linha do tempo para vocês pensarem. Nós temos pessoas que nasceram aqui e nessa fase aqui, se tornaram espíritas. Espíritas de discurso, né? Que é o que muitas vezes nós somos. E aí aqui o sujeito se tornou espírita. Aí ele faz uma ascendência assim, que cresce de um jeito, nossa, se tornou outra pessoa. Aí depois que ele se tornou essa pessoa tão fantástica aqui, e ele começa a fazer uma psicoterapia, ou ele começa a se descobrir, gente, isso eu estou falando porque eu vi isso se repetir em inúmeros processos. Eu atendo no consultório há 10 anos, não conseguiria precisar quantas pessoas, mas eu vi isso se repetindo em inúmeros processos psicoterapêuticos. O sujeito que está aqui nesse nível tão elevado, na medida que ele começa a se conhecer um pouco mais, ele é obrigado a descobrir que muitas vezes o que ele fez foi camuflar um monte de comportamentos, e ele precisa praticamente retornar nessa estaca onde ele estava, para começar a se trabalhar de verdade. Porque isso aqui é transformação moral. O que a gente muitas vezes tem feito é mascarar. E aí eu lembro de uma paciente que ela diz isso assim, textualmente: então não valeu de nada esse tempo todo? Porque eu continuei sendo a mesma pessoa, só que agora mascarada. E aí eu disse, então, não é que não valeu de nada. Olha que experiência extraordinária. Você descobriu que o caminho de transformar por fora não é eficiente e conseguiu descobrir isso ainda nesta encarnação. Porque muitos espíritos têm descoberto isso quando desencarnam. Olha quantos casos tem aí de Chico Xavier, Manuel Flamengo de Miranda, dos espíritos que se perdem de si mesmos e quando desencarnam vão tomar consciência. Então ainda tentei dar um estímulo para ela, e que uso para mim também, e que acho que vocês poderiam usar para vocês, de que a gente faz um monte de transformações na aparência por conta de um discurso moralista, de que nós somos espíritas, de que a gente tem que ser bem resolvido, de que a gente não tem emoções. Eu lembro uma vez que eu tive estava com muita raiva numa circunstância com a minha avó por conta de algo que ela tinha feito, e ela disse, ué, você não é espírita? Eu disse, senhora, agradeça que eu sou espírita, porque minha vontade dá na cara da senhora. Como eu sou espírita, eu estou só com raiva e falando alto. Mas nesse discurso de ser espírita, a gente se impõe uma conduta que não está de acordo conosco. Allan Kardec diz de maneira muito clara, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Porque, obviamente, antes de sermos espíritas, antes de termos conhecimento da vida após a morte, antes de compreendermos um Deus justo e bom, os processos obsessivos, a questão da aprovação e da expiação, tem uma mudança. É óbvio que tem que ter uma mudança. De uma visão materialista para uma visão espiritualista tem uma mudança. Então por isso há uma transformação na medida que a gente toma consciência disso. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Veja que por definição, para ser espírito tem que ter más tendências. Porque se você não tiver as más tendências, você não tem o que domar. E se você não se esforçar para domar, você não pode ser espírita. Porque o verdadeiro espírita reconhece pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Tem que ter más tendências.
E nós precisamos ajudar nossos filhos a reconhecer as suas más tendências. Nós precisamos favorecer o processo de autodescobrimento. Mas quando nós começamos a enxergar as más tendências nos nossos filhos, a nossa tendência é de querer camuflar isso, como nós fazemos conosco. E muito mais difícil é de conseguir conversar com o seu filho sobre o monstro que surge dentro dele, quando ele quer fazer isso, quando rouba, quando bate, quando isso, quando aquilo, e dizer: meu filho, eu também sinto um monstro dentro de mim. E a gente vai ter que aprender a controlar esse negócio para que ele não traga mais prejuízos para você mesmo. Mas de ajudar ele a reconhecer que existe esse suposto monstro dentro dele, que também existe dentro de nós, é muito mais saudável do que colocar um príncipezinho bonito de azul, cor de bebê por fora, uma pessoa equilibrada que não condiz com a nossa alma, porque em algum momento ele vai ter que retornar e lidar com os seus sentimentos e com tudo que está dentro dele. Lembro de um moço no consultório, um advogado, super bem resolvido, uma pessoa nobre, trabalhadora e tudo mais. E ele dizia: olha, eu vim para psicoterapia, não tenho problema. Eu vim para me conhecer, eu assisti uma palestra sua, gostei muito, tal, queria me conhecer um pouco mais. Meu Deus, mas uma pessoa que não tem uma queixa de verdade, né? A gente acha que não ter queixa de verdade é sinônimo de equilíbrio. Pelo amor de Deus, quem não tem queixa em relação a si, quem não está insatisfeito em relação a si, está mais perdido do que segue em tiroteio, porque nem enxerga o que existe dentro de si. É como o sujeito que, em relação ao desenvolvimento intelectual, não sabe que é um ignorante. Porque a ignorância é a distância entre aquilo que eu sei e aquilo que tem para saber. Quando eu não acho que eu sou ignorante, é porque eu acho que eu sei. É porque eu não estou enxergando o mundo de coisas que ainda existem a saber, o mundo de coisas que eu ignoro, e eu acho que eu já sei. Então o sujeito que não se vê como ignorante, ele está mais perdido do que qualquer outro, porque ele acha que ele sabe. Ele não tem nem a noção do mundo que existe, que ele desconhece a saber. E em termos de autodescobrimento é a mesma coisa. Se eu não tiver insatisfação estando aqui, nos mundos de provas e expiações, onde o mal predomina, e eu não tiver uma insatisfação em relação a mim mesmo, é porque eu não tenho a menor noção do mal que existe dentro de mim. Eu estou achando que eu estou ótimo, eu estou achando que eu já estou lá, ó. Agora, se suportar até o fim, essas ingratidões todas que a vida está me dando, eu já não preciso mais encarnar, já estou assim, ó, né? Esse sujeito não tem a menor noção do que existe dentro dele. Então nós podemos ajudar nossos filhos a fazer essa subida desgovernada em direção às máscaras, à aparência e à exterioridade, ou podemos ensiná-los a fazer o percurso sofrido, irregular e silencioso que é de encontrar a si mesmo e ir tomando consciência para manter as coisas sob controle. Não quer dizer que a gente está abdicando da evolução. Nós não estamos abdicando de ser pessoas melhores, mas nós estamos reconhecendo que o caminho para nos tornarmos pessoas melhores é para dentro e não para fora. Porque isso que nós temos feito com o discurso de transformação moral, de transformarmos de fora para dentro, eu sinto em dizer, isso não é transformação moral. Isso é egoísmo e orgulho revestido de virtude. Eu quero ser melhor. Eu quero resolver essas coisas dentro de mim. Eu quero me libertar da minha sombra. Isso é egoísmo e orgulho puro. Porque eu quero me tornar esse sujeito irradiante, lindo e maravilhoso. E não consigo entrar em contato com o mal que existe dentro de mim. Isso é arrogância. Eu não abdico do meu desejo de evolução. Mas eu vou entender que o passo que eu vou dar na minha evolução, ele vai ser movido de dentro para fora, no meu tempo, porque qualquer um de nós que quiser dar um passo maior do que as pernas comportam, o que acontece? Cai no meio do caminho. Então não é não querer evoluir, não é dar vazão às nossas emoções e dizer, eu sou invejoso mesmo, eu sou orgulhoso mesmo, e aí a gente sai tocando terror no mundo. Não é isso. Mas é compreender que existe um passo a passo e que o momento em que nós estamos ainda é de predominância do mal dentro de nós. Então nós vamos fazer este esforço para pelo menos manter esse tal deste mal sob controle. Não somos mais os espíritos perversos, mas ainda somos frágeis moralmente.
Ainda temos muito a caminhar. E se tivermos consciência desta nossa fragilidade moral, do mal que nos compõe, nós vamos conseguir ter um discurso menos autoritário, menos moralista e menos impositivo também com os nossos filhos, mas não só em termos de discurso, mas principalmente em termos de atitude. No dia que a gente for capaz de abrir um evangelho no lar, e mais do que fazer um discurso sobre o termo orgulho e egoísmo que nós lermos, um pai ou uma mãe de família conseguir dizer aos seus filhos do comportamento orgulhoso que teve naquela semana, e do quanto ele está pensando a partir daquele texto, porque ele leu o que dizia o Evangelho, ele de verdade vai estar trabalhando com a evangelização dos seus filhos. Porque aquele filho talvez também consiga entrar em contato com o seu orgulho e com o seu egoísmo a partir do exemplo e do incentivo que o seu pai lhe deu. Agora nós lemos orgulho e egoísmo e dizemos, gente, o orgulho, meu Deus, a nossa sociedade está o jeito que está por causa das pessoas orgulhosas. Olha aí o que esse Trump fez, olha não sei o que, olha não sei o que. E aí nós estamos tentando mostrar o orgulho do mundo, fingindo que nós não somos orgulhosos, que não existe orgulho nas nossas relações. Nós estamos atrapalhando o desenvolvimento moral dos nossos filhos quando ficamos discursando sobre orgulho. Quando falamos que não pode ser orgulhoso, que não deve ser orgulhoso, porque ele vai começar a enxergar o orgulho dentro dele e vai reprimir. E vai se tornar uma pessoa humilde em aparência, com orgulho por dentro, que vai culminar depois numa depressão, ou que vai culminar num suicídio, e a gente vai dizer, meu Deus, mas eu sempre falei do Evangelho para o meu filho, mas eu falava do Evangelho discursado, moralista, externo, e não me esforçava pela prática do Evangelho nas nossas relações. E esse discurso, gente, não é educação moral. Então, a proposta que eu trago para vocês hoje não é no sentido de desanimar, né? Não é no sentido de dizer, meu Deus, quanta coisa errada que eu fiz com os meus filhos, né? Porque o objetivo que eu quero trazer para vocês é de tirarmos um pouco o nosso foco lá de fora para olharmos para dentro e entendermos que é por dentro que a gente trabalha com transformação moral. E isso que a gente tem feito de imposições e de exterioridades não tem nada a ver com a educação moral que Allan Kardec nos convidou. Encerrado por conta do tempo. 11 horas. Vocês me desculpem, porque a gente não conseguiu ir nem no mínimo do mínimo da ideia, mas eu espero que algumas dessas coisas que nós pudemos trazer agora tenham refletido num sentido positivo para vocês, de repensar as nossas práticas enquanto pais, as nossas posturas, e que a gente saia daqui pelo menos desacomodado, para ir ler mais, para estudar mais, para rever as nossas posturas e os nossos comportamentos, no sentido de uma educação efetiva em relação aos nossos filhos. Pelo convite da casa, pela presença de vocês, muito obrigado. Tanto de coisa. Esse é o poema de gratidão de Amélia Rodrigues. Senhor Deus, nós aqueles que te amamos, levantamos-nos para te agradecer. Quero dizer-te que a vida é bela, e ao invés de pedir-te, eu que muito tenho, quero hoje agradecer. Então, Senhor, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e que se debruça sobre a terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, pela minha faculdade de ver, porque através dos meus olhos posso contemplar a natureza e todos os painéis de beleza, olhos que permitem ver o amor, mas com minha visão eu detecto cegos que caminham na escuridão, que choram na solidão, que sofrem na multidão. Por eles eu oro e a Ti eu imploro comiseração, porque tenho a certeza que depois desta lida, na outra vida, eles também me enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o burilar da chuva no terreiro, a melodia dos ventos nos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram nos olhos do mundo inteiro.
ouvidos que ouvem, a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece jamais. Por ouvir a voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que sofre no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também escutarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela voz que canta, que declama, que ensina, que evangeliza, que ilumina, pela voz que flauteia uma canção e que ao seu nome profere com sentido e emoção. Diante de tanta melodia, quero te pedir pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles, porque sei que depois desta prova, na vida nova, eles também falarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que trabalham, pelas mãos de amor, mãos de ternura, mãos que libertam o homem da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, pelas mãos que atendem a velhice e que escrevem cartas de amor que diminuem a dor, pelas mãos que embalam o filho de corpo alheio como se fosse do seu seio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque existem na terra infelizes aleijados, amputados, paralisados, não se podem movimentar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, enfim, pelo meu lar. É tão bom ter um lar. Não importa que ele seja uma mansão ou uma favela, um gramado de dor, um ninho, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for, desde que nele não falte a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, de amigo, de filho ou de irmão, alguém que nos dê a mão, nem que seja o olhar de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas, se a ninguém eu tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem um leito para repousar, nem aí me reclamarei, nem assim lamentarei, porque eu tenho a ti. Então direi: obrigado, Senhor, porque nasci, obrigado, Senhor, porque creio em ti, pelo teu amor, pela minha vida. Muito obrigado, Senhor. Vamos aproveitar esses minutos e reverenciarmos a Deus em gratidão pela oportunidade da vida e por tudo que ela tem nos oferecido. E neste momento, Senhor, queremos apenas te pedir discernimento, para que possamos usar a doutrina espírita como uma verdadeira ferramenta para o nosso processo de transformação moral, que possa repercutir em todos aqueles que estão ao nosso lado. Ensina-nos, Senhor, a nos conhecermos, e na medida que vamos nos encontrando conosco mesmos, sermos pessoas mais conscientes, mais atentas, mais presentes e verdadeiras aonde estivermos. Por tudo que tu nos proporciona, muito obrigado, Senhor.